Rola a iniciativa, jogadores! Está começando mais um DMCast, o seu podcast de dicas de RPG e cultura nerd. Eu sou o Jean Rodrigo, e quem nunca sonhou em invadir o covil de um grande dragão vermelho e acabar com seu tesouro? Gente, aqui quem tá falando é o Jorge Valpassos do Lampião Game Studio e o golpe tá aí. Cai quem quer. É isso mesmo, pessoal. Como tradição do DMCast, estamos aqui para falar sobre mais um jogaço do Jorge Valpassos, esse cara que é uma máquina de lançar jogos incríveis, que está lançando não agora, nesse episódio que está saindo aqui, ainda está para sair este jogo, mas você terá a opção também de baixar um Fast Play gratuito pela Universo Simulado, que é parceira da Lampião nesse projeto e vai trazer para vocês um jogo muito divertido, rápido, dinâmico, mas principalmente imersivo. Eu quero que o Jorge Valpassos depois fale um pouco sobre esse jogo, mas antes disso, vem a vinheta. Este é o DMCast da Dice Masters. Jorge Valpassos já é figurinha carimbada no mercado de RPG nacional como um cara extremamente criativo, desenvolto e com uma lista gigantesca de lançamentos muito incríveis e divertidos, de várias temáticas, vários jogos diferentes e alguns até que eu devo dizer que só pelo nome já é muito interessante. E aqui a gente está falando de um novo lançamento com uma ideia que me lembra aqueles filmes de heist, de assalto, de invasão. E como isso funcionaria no RPG, é isso que eu quero descobrir hoje contigo, Valpassos. Valpassos, por favor, se apresente para quem não te conhece e fala um pouco para nós de onde surgiu a ideia desse jogo, como que ele funciona na tua cabeça e como que ele vai funcionar para os jogadores. Gente, primeiro, uma honra, um prazer, uma satisfação estar conversando aqui com um amigo, com o Jean, estar aqui novamente no DMCast. É um dos podcasts mais bacanas que eu acompanho, então está sendo mais uma vez uma satisfação estar aqui. E o Jean sabe que é pé quente, toda vez que tem um lançamento, alguma coisa no DMCast, vem coisas boas acontecendo. Então espero que a tradição continue. Bem, o meu nome é Jorge Valpassos, né? Eu já fui apresentado e eu integro um coletivo criativo de jogos chamado Lampião Game Studio. Eu tenho mais de 10 anos lá na casa, o Lampião vai ter mais ou menos uns 12, 13 para 14 anos. Eu entrei depois que esse coletivo foi fundado pelo Rafão e pelo Jefferson, e eu brinco assim, que é como se fosse uma banda, tem diferentes formações, a galera sai, a galera entra, e nesse momento ele tem 8 integrantes, tá? Eu sou um educador, eu sou um brincante, eu gosto de escrever, eu gosto muito de ler também, e eu considero os jogos de RPG uma linguagem aberta e talvez uma das expressões artísticas mais bonitas, porque pressupõe que quem escreve o jogo coloca um livro aberto para que outras pessoas se expressem por meio deles para criar as suas próprias histórias, ou melhor, jogar histórias. E é por isso que eu sou uma pessoa apaixonada por RPGs de mesa, ou jogos narrativos, ou, como eu costumo definir, brinquedos de jogar histórias. E o objetivo da gente estar conversando aqui não vai ser de falar de títulos que já passaram, como Arquivos Paranormais, Encantos, Lições, Magos Lacunares, Ceifadores. A gente vai falar sobre o meu mais novo projeto. Depois de mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, fazendo muita experimentação com jogos bem doidões em formato panfleto ou em zine, eu tô de volta à atividade com um título de maior fôlego, né? Um RPG mais estruturado. Eu só não vou dizer mais serião, porque tem seriedade em tudo e tem brincadeira em tudo. Então, eu não vou dizer que é um RPG mais sério, mas que ele tem mais páginas, uma maior complexidade mecânica e outros detalhes. O nome dele é grandão, mas é divertido justamente por isso. É o Assalto Extraordinário ao Tesouro do Dragão. E para resumir, a gente vai ter um universo de fantasia, tá? Então pense lá em espécies fantásticas como orcs, goblins, a presença de magia com conjuradores, xamãs, clérigos, paladinos.
sendo que é um cenário prioritariamente urbano, no qual os jogadores interpretam golpistas, charlatões, sacripantas, patifes, enroladores, aqueles personagens que tentam passar o outro para trás, por assim dizer, mas tem um objetivo, que é pôr as mãos no valioso tesouro do dragão. Acredito que muitos de vocês já devam ter contato com alguma história de fantasia, que há um dragão que coleciona itens extremamente valiosos e muito ouro. Para quem já ouviu falar, ou já assistiu o filme, ou já jogou algum jogo, ou leu O Hobbit, sabe que há um dragão que tem ali e é meio que um tropo de narrativa de fantasia, né? Junto ao dragão há um tesouro e o seu objetivo é pegar o tesouro do dragão. Só que onde está o twist? O twist, a diferença, vem na mistura, né? Porque eu acho que simplesmente criar um jogo de fantasia vai ser só mais um jogo de fantasia. Mas quando eu trago um gênero, que é um gênero narrativo, né, muito comum, presente em audiovisual, né, no cinema, que são as narrativas de assalto, né, ou heist movies, né, filmes de assalto, por assim dizer, eu vou estar combinando um jogo de fantasia com toda a estrutura de um golpe. Você tem uma super equipe, com essa super equipe tendo seus trunfos, cada um tem um determinado papel, e aí tem um grande plano, tem ações mirabolantes. É essa a estrutura. E uma das coisas que eu achei legal para estar construindo esse projeto foi o fato de que as narrativas de uma fantasia urbana, assim, pré-moderna, né, fantasia medieval, mas mais focada dentro das cidades, com trapalhadas e golpes e confusões e ladrões, não é exatamente uma coisa nova, nem mesmo para o RPG. A gente tem autores de fantasia como Fritz Lieber, né, com Fafner e Grey Mauser, que conta a história, né, desses dois trambiqueiros em Lankmar, né, a cidade dos ladrões. E a gente vai ter a série, né, a Fighting Fantasy, né, Aventuras Fantásticas, a própria Cidade dos Ladrões e outros jogos, né, são livros-jogos que vão ter ali aquelas tramas urbanas. Então, tá meio que no DNA, tá meio que na origem do próprio RPG enquanto linguagem, esse tipo de história. Mas é difícil de encontrar um tipo de jogo, ainda que haja, por exemplo, suplementos de Lankmar para diferentes sistemas, né, como Savage World, o próprio DCC tem, né, o Lankmar, mas ainda são jogos que, entre aspas, são jogados como jogos de fantasia. Você não está construindo a estrutura de uma narrativa heist, que ela tem uma narrativa não linear, com cenas de flashback que falam um pouco mais de um personagem, tipo, eu tenho que abrir essa porta, aí o personagem fala na hora, eu já tô com a chave, você não viu, mas aí entra um flashback. Quando a gente tava no bar na semana passada, eu vi que o cara que estava responsável estava lá, eu paguei uma bebida para ele enquanto ele estava bebendo, peguei a chave, eu saí correndo, fiz eu amassei a chave num sabonete que estava na taverna, tipo um sabão, aí eu roubei o sabão, com aquele molde, eu falei com um contato meu e ele fez uma cópia da chave, eu tô aqui com a cópia da chave, por isso que eu consegui abrir. Que essas coisas meio de reviravolta e flashback eles não é facilmente encontrado em jogos de RPG. E como eu gosto desse tipo de narrativa, que acho que tem isso também, né, Jean? A gente escreve, a gente gosta de fazer algo que a gente se identifica, que a gente acha legal, e eu acho bacana, né? Esse tipo de narrativa. Eu comecei a desenvolver esse jogo e no Iniciativa RPG, que é um evento que rolou aqui no Rio de Janeiro lá para 2023,
acho que foi, não foi 2023 não, foi no início de 2024. Eu já estava com essa ideia, com alguns esboços, e eu submeti a editora Universo Simulado, né, do amigo Luiz Cláudio Gonçalves, essa ideia. Ele falou, só vamos. Eu gosto assim, né, quando a pessoa abraça. Tem vários jogos que são bem loucões, fora da curva, e eu falo, ó, tô com essa ideia aqui, vai ser um negócio meio diferente. As pessoas compraram a ideia e estamos nessa. Vamos fazer esse jogo acontecer, que eu acho que vai ser bem divertido, vai ser bem legal de jogar. Cara, eu acho legal porque os seus jogos, eles têm uma temática bem focada. Eles, assim, por mais que alguns tenham algum cenário, alguma ideia, algum conceito a você explorar, como lições, por exemplo, né? Você tem um jogo que ele é focado. Ele, tipo assim, você tem ali o objetivo dele, ele vai ser uma mesa divertida, uma mesa variada e tudo mais. E eu sinto isso também agora você falando sobre isso, porque quando você tem um nome tão explicativo, me lembrou aqueles animes que o nome já é a descrição da história. Exatamente. Eu reencarnei no outro mundo como uma máquina de refrigerante e agora minha vida está de ponta cabeça. Tipo, esse é o título do anime. Pois tem esse anime, né, do Eu Reencarnei como máquina de refrigerante, cara. É bizarro, É parece que é verdade. loucura, mas existe. E assim, esse título eu achei interessante porque deixa bem claro o conceito. A ideia é você fazer parte de um grupo que quer se infiltrar num lugar que não deveria. Seja um tesouro de dragão mesmo, ou sei lá, a Câmara do Rei, ou a Guilda dos Ladrões Inimiga. Você define durante a história, né? E assim, você falou sobre Lankmar, sobre DCC. Eu imagino que a tua pegada, como de costume, não é se aprofundar em regras como esses sistemas. Você quer dar a narrativa para os jogadores como de costume, né? E como que vai funcionar, assim, sem falar muito de regra também, né? Mas como vai funcionar a dinâmica em mesa? Será uma coisa muito assim de trazer esses tropos de você criar na hora? Ou vai ter alguma outra coisa? Você vai ter que tipo, ter uma preparação? Como que você pensou nesse jogo em questão de gameplay, assim? Essa pergunta é muito boa, Jean, porque acho que tem algumas exceções, mas a maior parte dos meus jogos, eles foram pensados inicialmente em o que eu queria ver acontecendo no jogo. Tipo, eu tenho uma abordagem que é a abordagem do fenômeno, né? A abordagem fenomenológica. Então, antes de escrever qualquer linha do manual de regras, qualquer linha do livro do jogo, o que eu penso em fazer? Eu imagino e até desenho mesmo a mesa, tá? Onde vão estar os personagens, não, os jogadores. O que eles vão ter na frente dele? É ficha, é dado, Cartas. lápis, borracha, mapa, grid, miniatura. Eu penso nisso, eu penso até na materialidade do livro. Vai ser um A4, vai ser um A5, vai ser orientação, paisagem, retrato, vai ser colorido, vai ser preto e branco, como que vai ser a ficha do personagem, como que o jogador vai orientar o olhar, até quando eu estou pensando em ficha, ele vai começar vendo da esquerda para a direita, de cima para baixo. Eu penso muito nisso. Antes de pensar em mecânica, na parte matemática, eu penso... A minha pergunta inicial é o que o jogador vai ter na frente dele, na mão dele, para ele começar a jogar. Então, é uma coisa que eu considero muito importante, tá? E no caso do assalto extraordinário do Tesouro do Dragão, ao Tesouro do Dragão, eu tava pensando no seguinte: olha, é uma pegada meio heist, né, e tal, assalto, então tem ideia muito de serem jogadores, né? Os assaltantes, os golpistas são meio que jogadores e tem o tropo de cassino e tal. E rolou um negócio muito curioso, que eu preciso abrir aqui a caixa. É sempre o DMCast tendo aí os furos, né? Eu tava com um amigo meu, Peregrino Werneck, fazendo uma oficina de game design num CIEP, né? Numa escola pública no bairro de Jardim Gramacho, que é no município de Duque de Caxias. E nas reuniões iniciais com a direção, foi colocado que não se podia ter, nesses jogos, carta de baralho, porque tem a ver com jogo de azar, jogatina e tal.
E aí ficou aquilo, poxa, não podia nem carta de baralho, não podia dado também é jogo de azar. Mesmo Nós dado desenvolvemos. RPG poliédrico não Exato, poderia. não podia. Nossa. E é um Não desafio podia. isso, porque assim, eu acho muito legal os jogos que usam cartas de baralho comuns, porque é a forma mais acessível de uma pessoa que não conhece RPG acessar. Porque é um negócio que traz uma aleatoriedade, mas você encontra em qualquer esquina por, sei lá, R$ 10 você compra dois baralhos. Enquanto que dado de RPG, Exato. R$ 40, sabe? Pra cima, Gente, então meio que é um problema, é né? um baralhinho comum você consegue ganhar de prenda na quermesse, na festa junina, Sim, gente. Tem exato. algo mais odierno, mais comum do que isso. Você ganha ali um peão, um pirulito e um baralhinho, gente. Todo mundo. O seu avô tem baralhinho, todo mundo tem um baralhinho. Você vai em qualquer praça. É o jogo ali disputando com dominó. Vai ter jogo meu de dominó, hein? Esperem, aguardem. Vai ter com dominó. Mas aí eu falei, não. Então eu quero que os jogadores tenham as cartas do baralho na mão. Só que, além da carta do baralho, que eu achei legal, eu pensei que nessa mesa, e um componente que é um componente importante para estar também, já que tem essa coisa, né, grandes apostas, né, high stakes, a ideia de você fazer grandes apostas, que tem muito a ver com a ideia do heist movie, né, você vai ver isso de La Casa de Papel, a Lupin, passando por 11 Homens e um Segredo, tem muito isso, né, da aposta e tal. E aí o que eu pensei? Em fichas fichas de Hum, pôquer. Então, o que eu comecei a fazer? Pegar esses componentes, que são componentes que se relacionam com a própria linguagem, com a própria narrativa dos heists, e comecei a pensar materialmente nelas. Então, o jogador ele vai estar manipulando as fichas, não vai ter ponto de vida, ele vai ter as fichas. E quando o personagem tiver sem fichas, meio que ele tá fora do jogo. E as cartas não são um puro elemento de aleatoriedade. Você vai ter uma mão, tipo uma mão de pôquer, que essa mão que você tem são suas características. Então você não vai ter ficha de personagem. Você vai ter as cartas que vão definir a sua mão, que é a mão do golpista. A mão do golpista vai ter os elementos que ele vai poder utilizar para superar os desafios, né, para fazer as jogadas. E não vai ter ficha de personagem. A ficha aqui vai ser a ficha do poker, que você vai utilizar tanto para você perde quando você tiver uma falha, um sucesso parcial numa jogada, mas você também vai poder apostar para você fazer mecânicas especiais, que são manobras, são os trunfos e truques, uhum. que todos eles têm muito uma pegada de aposta, de você poder falhar, dobrar a aposta, para fazer as mais diferentes manobras de jogo. Então, depois que eu conceituei que o jogo ia ser jogado com carta, que você ia precisar ter uma mão, e que eu comecei a anotar, eu fiz um toró de ideias, uma tempestade de ideias, com palavras que eram palavras que fazem parte do nosso repertório de jogar jogo de carta. E eu comecei a colocar essas palavras no design do jogo. Vou dar um exemplo super simples, tá? Dentro do conceito do jogo, o seu personagem é uma carta do baralho, do reino do baralho, que é o cenário do jogo, e essa carta é definida pela primeira carta na mão, da esquerda para a direita, quando você vira, você compra 4 cartas no início do jogo, e a primeira carta vai indicar qual é a sua casa. Existem 4 casas que são os naipes, como se fosse Game of Thrones, né? A casa Targaryen e várias outras casas. São os 4 naipes. Cada naipe tem características específicas. Vou dar só um exemplo, né? Quem é de copas é mais relacionada a ser uma pessoa, vamos fazer uma comparação, tipo com D&D, com mais carisma e com ações sociais. Quem é de espadas é mais furtivo e também tem uma questão mais de combate, por aí vai. Sendo que, como você é um golpista, você já deu outros golpes.
Então você tem 4 cartas iniciais, uma vai identificar a sua posição social, quanto mais alto o valor da casa, mais privilégio você tem. Se você for um valete dama rei, você é parte da nobreza. Se você for um 2 de paus ou um 2 de espada, você está lá abaixo dessa hierarquia, que inclusive é uma coisa que eu sempre senti falta de jogos de RPG, que tem reinos, mas a ideia de hierarquia ela não está explícita. Todo mundo é aventureira, mas aventureiro e como que isso é operacionalizado. E a gente sabe que as sociedades pré-modernas elas têm a hierarquia como algo distintivo, né? É o sangue azul, entre aspas, da nobreza, com mais privilégios, tanto da nobreza do clero, e isso não está parametrizado em vários jogos de fantasia. Então, beleza. A segunda carta da sua mão, das 4, vai se relacionar a um tipo, tipo mais ou menos uma classe. Aí depois vem a trama, que é meio que a sua história pregressa, e a última é um treco, que é um equipamento. Só que você é um golpista. Você deu outros golpes. Então, existe uma mecânica no jogo, né? Um trunfo, um truque, que você pode utilizar para você revelar uma outra face. Porque como um golpista, você tem várias identidades. Quando você pega uma outra identidade, você literalmente pega o morto. Sabe? Em um buraco, um jogo que você pega o morto, você pega o morto, você compra outras 4 cartas e você tem um segundo personagem. Esse segundo personagem, na verdade, é o mesmo personagem, só que é uma segunda persona dele, é como ele agia no outro golpe, numa outra trambicagem que ele tinha. E aí ele vai revelando as suas características, os seus atributos em cenas de flashback. Então eu fui pegando vários elementos, descartar, comprar do lixo, todos os elementos que estão no nosso vocabulário de jogar jogo de carta, fazer sequência, né? Você vai baixar, tipo fazendo canastra, né? Faz uma sequência e tal. Tudo isso tá ali no Assalto Extraordinário ao Tesouro do Dragão. E uma pergunta que me surgiu aqui, com você falando sobre a questão das cartas e como que elas se constroem, e elas constroem o personagem. Na minha mente me veio uma mecânica que seria jogadores contra o narrador, digamos assim, contra entre aspas. Mas que o narrador seria a casa do cassino, sabe? Que eles teriam que suplantar essa casa para conseguir ter sucesso nas suas... o dealer, né? O apostador. Tipo, seria uma coisa mais ou menos assim, tipo, que o narrador que tá levando a história, ele teria que ser superado nessas cartas, nessas jogadas, ou uma coisa bem mais leve, mais narrativa? Como que você imaginou essas mecânicas? Então, o Assalto Extraordinário, ele se apresenta com alguns modos de jogo, tá? Um modo que é o modo padrão, ele é um modo de narrativa compartilhada. Por quê? Existe um metaplot, e é legal revelar. O Assalto Extraordinário ao Tesouro do Dragão, ele tem um subtítulo. Mentiras jogadas de roubos fantásticos. E também é um outro título, é um subtítulo enorme. O título é enorme e o subtítulo é enorme. E isso, mentiras jogadas sobre roubos fantásticos, é um revelador do que é efetivamente o Assalto Extraordinário ao Tesouro do Dragão. O Assalto Extraordinário ao Tesouro do Dragão, ele acontece em 3 tempos narrativos. Aí já é um elemento bem de desafio de game design, que é o seguinte: o momento do golpe é no passado. O tempo presente são os golpistas contando para alguém sobre o golpe. Interessante. Pode ser um investigador, pode ser um amigo, pode ser um agente para um próximo golpe. Exatamente. E você só vai descobrir o que está acontecendo no presente, para quem ele está contando e qual é a situação no final do jogo. De acordo com as coisas que acontecerem na contação da história do golpe, você pode estar em um calabouço contando essa história para outras pessoas que foram condenadas, e é a sua última história a ser contada antes do carrasco executar todo o bando golpista. Nossa. Porque vocês foram pegos. Você pode estar simplesmente
nadando no dinheiro, nadando na piscina, tipo do cofre lá do Tio Patinhas, e tá contando sobre o golpe que deu super certo e tal. Ou você pode estar contando a história para alguém, sendo que o golpe ainda não acabou e esse alguém que você está contando é parte ainda do golpe. Você está passando ele para trás, pro golpe. Então, você só vai saber o que está acontecendo no tempo presente no final da partida. E por que isso é um negócio legal? Porque como são os próprios golpistas que estão contando a história, não necessariamente o que eles estão contando é verdade. Eles são narradores não confiáveis, por isso que são mentiras jogadas. E aí o que acontece? Um modo de jogo é de total narrativa compartilhada. Digamos que esteja eu, Laís e você jogando, nós três jogando. Aí tá na hora da Laís ser a contadora. E é legal que eu estou usando esse termo contador, explorando semanticamente o contador de histórias e também o contador financeiro, o cara que mexe com grana, o contador. Então eu tô brincando com isso, né? Quem escreve um jogo de RPG escreve tem as palavras, né, como o seu ingrediente principal. Então beleza. A Laís é a contadora, tá na vez dela, e ela vai sacar, porque o jogo é todo de narrativa emergente. Ela vai comprar 4 cartas, e nessas 4 cartas ela vai ser desafiada a criar uma cena. E aí o livro, né, tem ali as tabelas e as orientações para ela consultar na hora. É um jogo sem preparação, 0 preparação, tá? Você não tem como preparar a aventura antes, é uma loucura. E eu e você, e ela também, vamos tentar superar uma situação dessa cena. Aí a gente vai fazer jogadas, e se houver dentro de uma rodada mais da metade de jogadores tendo um sucesso, a gente consegue superar essa cena. Uma partida, ela tem 4 durações, tem os golpinhos, o golpe padrão, um golpe fantástico, e isso tem um número de cenas, né? O golpinho, né, que é o menor, que eu faço até em jogos demonstrativos e que tá, inclusive, no jogo rápido. Se você ainda não baixou, baixa agora. Tem uma aventura para 4 cenas, tá? Mas dentro do manual completo dá para jogar várias horas, então até 16 cenas, dá para você fazer campanha e por aí vai. E esse é o jeito de narrativa compartilhada, que depois da cena ela passa a vez pro Jean, e depois o Jean passa para mim e tal. Só que tem o modo mais tradicional com um contador fixo. Esse contador fixo vai ser o responsável por criar todas as cenas, ele não vai estar controlando um personagem, e aí é bem a dinâmica mesmo do RPG. Sendo que o que você falou é legal, porque o contador ele vai ter o papel ali da banca, né, da casa, do cassino. Ele vai distribuir as cartas, ele vai apresentar a situação, e ele tem uma mecânica que é uma mecânica muito divertida, que é a mecânica da trapaça. Isso vai surpreender muitos jogadores. Se o contador da cena ignorar as regras do jogo e inventar uma regra ou burlar uma regra e ele não for pego, ele vai ter uma recompensa. Se os jogadores desconfiarem e falarem você tá roubando, você escondeu alguma coisa e tal, etc., não é assim, você tá roubando, porque assim, vou dar um exemplo. Ele sacou as 4 cartas para criar uma cena, e uma determinada carta diz que o desafio era uma perseguição. Só que ele não fala que é perseguição, ele pega o livro, lê, e ele fala, não, vai ter um combate aqui. E aí ele fala, a carta, vou pegar aqui porque eu não lembro de cabeça, sei lá, 7 de espada no lugar de perseguição vai ser combate. Só que você pega assim e fala, não, eu não acho que é não, você tá mentindo. Tem que pagar pra ver. Se você chega e revelar que você tava burlando as regras,
Se alguém falar que eu burlei as regras, por exemplo, você que apontou que eu menti tem um benefício. Agora, se você acusar e eu estava realmente seguindo as regras, aí você tem uma penalidade. Então, tem a questão do blefe, tem a questão de ter desafios, de ter uma questão, entre aspas, de ser contra a banca. Então existe toda essa dinâmica do jogo, do ter uma carta na manga, usar um trunfo, gastar ficha. Isso torna o jogo super divertido. Cara, me lembrou um pouco, mas bem pouco mesmo, Paranoia. Porque Sim. Paranoia tem uma mecânica parecida de você pegar e acusar o outro oponente e não sei o que, e ter esse player versus player. E, cara, eu gostei dessa dinamismo. Eu imagino, me confirma pra mim, que uma partida normalmente de assalto vai levar tipo umas 3 horas, 4 horas, dependendo do tipo de história a ser contada, né? É pra ser uma coisa rápida, dinâmica, ou você pensou uma coisa assim que pode se arrastar, ser uma coisa assim pra uma tarde inteira? Qual que foi a tua ideia assim pro uso do jogo? Então, todos os testes que foram feitos com 4 cenas tiveram menos de 1 hora de duração. Ah, é Tá? bem rápido. Uma party É game bem praticamente. rápido. Party game, tá? Hum. Só que, a partir do momento que você aumenta o número de cenas e aumenta o número de jogadores, você vai ter uma duração maior. Só que, até no próprio manual do jogo, que pro clima ficar ágil e descontraído, que seja dividido. Então, por exemplo, marca para jogar 4 cenas, marca para jogar 6 cenas e continua depois, como se fosse capítulos, sabe? Ficam sessões curtas. Porque uma das coisas que mobilizou o assalto, né? É engraçado ouvir quem está pegando no meio do podcast ou descontextualizado, a gente está falando, o planejamento do assalto, o que mobilizou o assalto. É o jogo, gente, né? É o jogo. Ó, a Bin Então, batendo na minha porta aqui. né? Olha a Bin aí, olha aí, gente. Então, uma das coisas que mobilizou um pouco do assalto foi também explorar o game design de RPG. Vou dar uma explicada. Para quem acompanha mais board game, sabe que existem diferentes tipos de board game. E talvez o RPG seja mais próximo de um board game do tipo Legacy, que você vai ter uma continuidade de uma história, aquele ponto que uma partida terminou vai ser levado em conta para subsequente, por aí vai. Entretanto, existem muitos jogos que são, eu não vou dizer necessariamente mais leves, mas que são fillers, que são jogos que têm um início, meio e fim e que não precisa de tanta preparação. Pô, se a gente for jogar um Pandemic da vida, às vezes só a preparação de um jogo para outro já é algo que às vezes a gente não quer, a gente quer algo mais leve, aí joga um Timeline, joga um outro jogo que seja mais papum, tá bom? E o Assalto, ainda que seja um jogo de fôlego, no sentido de ter bastante regra, um texto que não é exatamente pequeno, mas a ideia dele é justamente por ele não ter preparação, ser ágil, pega ali um baralho comum e o livro, junta ali uns 4 amigos, passa ali 1 horinha, 40 minutos, pegou e jogou uma história de início, meio e fim. Ou, se você quiser fazer 16 cenas, 12 cenas, 8 cenas, você pega ali e divide. Pega 4, aí depois mais 4, ou 6, e por aí vai. Mas se você quiser, dá para ser aquela partida de 3 horas e por aí vai, como, ou até mais, como as aventuras de RPG mesmo. Não, porque quem conhece o filme de heist sabe que o legal do filme de heist, quando ele tem continuação, é como você vai reinventar o assalto, né? 11 homens e um segredo, aí depois 12 homens, depois... E esse tipo de coisa é interessante porque nós que jogamos RPG tradicional por muito tempo, ficamos muito presos a fórmulas que já foram utilizadas muitas vezes. Então, por exemplo, começa num lugar, descobre um problema, vai enfrentar, derrota o problema e é vitorioso, segue para o próximo lugar. Essa mecânica de narrativa, ela se quebra nesse tipo de jogo e isso é muito legal. Porque eu fico imaginando assim, quem tá acostumado a jogar só D&D, ou jogar só Pathfinder, jogar só Tormenta, quando tem aquele dia, poxa pessoal, vamos jogar um joguinho rápido? É esse tipo de coisa que eu procuro, porque às vezes a pessoa fala, pô, vamos jogar um DCC? Putz, DCC é longo, cara. E não é ruim. Mas se você tá na Não, pegada de jogar um DCC, beleza, mas você não vai jogar DCC em 1 hora.
Ah, vou jogar um lobisomem. Putz, lobisomem, cara, é um calhamaço de regra, de conceito. Eu vou jogar uma vez o lobisomem sem saber do cenário, eu quase apanhei dos jogadores. Porque é questão de lore. E aí, tipo, quando você quer um jogo Lore. rápido, o lore pesa, assim. Até D&D, se for Aham. pensar no D&D. Ah, eu quero fazer um esquilo lutador. Não, você não pode, porque no mundo não tem esquilos que Que fazem isso. isso. Aí você fala, poxa, até que ponto aquele sistema é pra isso, né? Então, quando você vê um assalto da vida, é um jogo que você pode jogar com seus amigos rápido. As regras não são coisas que você precisa de uma tarde inteira explicando, porque você que é o dono do jogo. Você fala, então, cada um vai pegar 4 cartas, a primeira carta vai ser isso, a segunda vai ser aquilo. Cara, tu explicou aqui o sistema em 5 minutos, sabe? E a partir disso, se aprofundar no sistema, eu imagino que seja fácil, né? Porque é Uhum. fácil começar e é desafiador você se aprofundar. Até pra pegar essa pegada do mestre, o mestre tá mentindo. E assim, quem é o narrador que joga com escudo, e eu jogo com escudo, que nunca enganou os jogadores pra bem ou pra mal, sabe? Quem nunca pegou assim, o monstro tinha 60 de vida, o cara dá 70 de dano no primeiro ataque. Caiu. Não, você feriu o monstro, ele tem mais 170 de vida, sabe? Isso, pra não fazer o combate. Para não fazer o combate tão curto, né? E aí é isso. Tem um negócio legal que você falou e que eu acabei aqui pensando na hora, né? Improviso é improviso. RPG tem isso, né? A gente tem de improvisar. Não foi uma coisa planejada para isso, mas o que eu até pensei? Em momento algum, eu quero hierarquizar as experiências de jogos, tá? Uhum. Eu sou uma pessoa que gosta de jogar jogos que têm uma duração maior. Até rolou uma coisa nas férias do meu sobrinho, e que tem umas amigas que nunca tinham jogado RPG e que viam RPG pelo YouTube, em stream e tal, queriam jogar a primeira vez. Garotada, tinha uma jovem que já era um adolescente, mas as demais era garotada mesmo. 11, 12, 13 anos, meu sobrinho tinha 9. E aí, pô, vamos fazer RPG. E a primeira experiência dele jogando foram 6 horas de partida. A gente fez uma tarde e Caraca. noite. Mas também eu fiz aquilo, né? E mapa, e aventura, e bonecagem, e muito, assim, foi... E musiquinha, música imersiva para cada cena, e virou o assunto. Até hoje falam dessa aventura que rolou nas férias. Foi super divertido. Então é a prova que eu não tenho problema com aventuras longas, com preparação. Me preparei, fiz as coisas todas e tal, e foi mega divertido. Não tenho efetivamente problema algum com isso. Entretanto, o que eu fiquei pensando agora que você foi falando, né? Quando a gente vai jogar um jogo diferente, isso não quer dizer que a gente vai abandonar o nosso jogo que a gente mais gosta. Mas, às vezes, você vem com a ideia nova, com uma outra dinâmica, com a outra pegada. Gente, a gente está falando de um tipo de diversão que tem esse elemento de artesanato. O que eu estou querendo dizer? Eu posso pegar uma mecânica de um jogo A, uma ideia do jogo A, e botar no jogo meu, para eu brincar aqui na minha casa com os meus amigos, para jogar aqui. Então, ter esses jogos mais diferentões, eles também ajudam você, tudo bem, a relaxar quando não quer algo mais denso, com muito lore, ou com muita mecânica, mas até mesmo um jogo que tem muito lore e muita mecânica, você pode pegar e, poxa, eu gostei disso aqui do Assalto Extraordinário, desse elemento aqui, e eu quero esse elemento de alguma maneira estar no outro jogo. Vou dar um exemplo, que é um exemplo muito legal, que é o sistema de progressão do Assalto Extraordinário ao Tesouro do Dragão. Você falou que os golpistas eles precisam reinventar, né? Se reinventar e reinventar a ideia do golpe. O que eu coloquei no sistema de progressão do Assalto Extraordinário ao Tesouro do Dragão? Dentro das narrativas de fantasia, a gente costuma ter fantasia de poder. Você termina uma aventura, ou passa de nível e você começa a ter mais poder, a ter mais intervenção na realidade. Bacana. Isso daí é o padrão. Só que qual o problema do golpista? O golpista, cada vez que ele aplica um golpe,
mais pessoas estão atrás dele. Tem os cartazes lá, procurado vivo ou morto e tal, e é aquilo. Se ele tem um modus operandi do golpe, quem tá ouvindo não vai cair. Se as fichas dentro do metaplot do jogo não significam a vitalidade do personagem, mas a credibilidade que o cara que está contando a história tem para outra pessoa que está ouvindo no tempo presente, a progressão do personagem reduz as fichas. Ou seja, no lugar de eu ter mais margem de intervenção, como a fama do golpista está crescendo, ele começa a ter menos margem de intervenção, porque ninguém vai cair de novo no golpe do cara. Ninguém vai entrar de novo naquele papinho. Ninguém... se o pessoal sabe que eles conseguem arrombar um cofre X, ele não vai botar dentro do cofre X. Então, vai ficar mais difícil. Então, para ser cada vez mais desafiador o golpe ao Tesouro do Dragão, você vai ter menos fichas, e isso significa que você vai ter que masterizar, por assim dizer. Você vai ter que buscar cada vez mais as manobras, as mecânicas, para você com menos fichas conseguir sobreviver até o final do golpe, passar por todas as cenas. Então, no lugar de rolar aquele problema do power creep, né, os personagens vão ficando mais fortes, então vai ter que ter um inimigo mais forte, Não, o reino tá lá. Só que você que tá sendo o cara mais visado. Cada vez mais as pessoas estão atrás do golpista Jean, da golpista Laís, do golpista Valpassos. Então, todo mundo tá no mesmo nível de poder, só que agora você tem que cada vez mais pisar em ovos. Você precisa assumir outras personas, usar fantasia, maquiagem, e ninguém vai ter que te ver, ou você vai ter que dissimular, vai ter que botar a culpa em outro, vai ter que dar um jeito. Então, parte do desafio do Assalto Extraordinário, sobretudo quem quiser jogar a carreira golpista, que é como a campanha é chamada, a carreira golpista é extremamente desafiadora, porque a cada golpe você vai ter menos ficha para utilizar. E aí eu acho que é um jeito até diferente de você pensar em progressão, que você pode adaptar ali para outros jogos de alguma maneira, inserindo um desafio maior para os seus jogadores. Muito bom, muito bom. Gostei, porque faz sentido, você aumenta a aposta. Você aumenta a aposta a cada golpe. Você está tentando o máximo para sair dali com vitória, rico, ou então passar na perna em quem você quer passar. Porque assim, querendo ou não, o assalto extraordinário ao Tesouro do Dragão, o título já fala, é o objetivo. É o objetivo você conseguir aquele tesouro que vai acabar com a tua pobreza, sei lá. Ou então vai conseguir passar a perna no grande dragão, né? Muito bom, não, excelente. Jorge, seguinte, para a gente encerrar esse podcast, eu quero que você fale para nós, quem está interessado aqui, aonde ele pode encontrar esse jogo e quando ele vai estar disponível para financiamento coletivo. Porque eu imagino que está tudo sendo preparado ali com calma, com carinho, não é uma coisa que vai sair exatamente agora, então dá tempo para o pessoal se preparar tranquilo, né? Conta pra nós então onde o pessoal vai conseguir encontrar esse jogo agora mesmo, pra já dar aquela experimentada, né? Aquele jogo rápido, e aonde o pessoal vai poder apoiar para ter acesso ao jogo completo daí. Então, o jogo rápido ele está disponível na loja da editora Universo Simulado. Deve ter aqui o link na descrição, mas é só procurar por universosimulado.com.br. Lá na loja é só botar no carrinho. Ele está custando a bagatela de R$0 e ele vai continuar custando R$0. E o jogo rápido ele tem regras completas para você jogar um golpe de 4 cenas, e tem 2 desfechos, tá? Ali no jogo completo serão 12 desfechos, então tem uma grande gama de finais diferentes. E o financiamento coletivo ele abre no dia 27 de maio. Se você está ouvindo depois, é só entrar lá em universosimulado.com.br ou
nas redes do Lampião Game Studio, porque a gente vai estar orientando para aquisição. Financiamento coletivo, abrindo dia 27 de maio, a ideia, se tudo der certo, tanto o Lampião quanto o Universo Simulado a gente não atrasa as entregas, então a ideia da gente fazer a entrega física no Diversão Offline, com a grande festa, com ali dedicatória, uma grande festa mesmo, porque eu estou celebrando o meu regresso, né, a estar publicando o livro mesmo de RPG. Rolou algumas circunstâncias bastante complicadas, sobretudo no ano ali para 2023 para 24, né? Foi um ano bastante conturbado, então é uma celebração, é como se fosse um renascimento, saindo das cinzas, sei lá. E assim, eu sei que eu tenho jogos um tanto mais densos, tipo Ceifadores e o Herdeiros Antigos, mas é importante celebrar também, fazer coisas divertidas, coisas contraídas. E eu estou bastante esperançoso que esse jogo seja abraçado pela comunidade como os anteriores. E é isso. Dia 27 de maio. E é importante que vocês que estão ouvindo o DMCast ajudem a gente desbloquear uma meta lá. Tem uma meta antes do financiamento coletivo acontecer. Como assim? Então, a gente criou uma brincadeira que a pré-campanha já está aberta em catarse.me/Assalto ao Dragão. E ali, que também vai estar dentro da descrição, você pode clicar em Avise-me do lançamento. Se você clicar em Avise-me do lançamento e antes da campanha abrir, então tem até o dia 26, tiver 100 interessados, 100 seguidores da pré-campanha, a gente vai liberar brindes exclusivos. Então, já tem uma meta antes da campanha abrir. A gente não pode dar spoiler, mas a gente já está com ideias muito legais, coisas muito bacanas vão acontecer no Assalto Extraordinário ao Tesouro do Dragão. Coisas que vão ser bonitas, vão ser interessantes. Se eu falar mais vai ser spoiler. Mas esse é o momento. Fale com seus amigos, seu grupo de RPG, para ir lá e só apertar o botão Avise-me do lançamento. Batendo 100, já vai ter algo extra que a gente vai avisar nas nossas redes. Tanto da do Lampião, quanto da do Universo Simulado. Maravilha. E aí, pro pessoal acompanhar as redes sociais, é @Lampião Game Studios, correto? Isso, e @Universo Simulado. Excelente. Eu vou deixar tudo isso aqui na descrição. Então já desce ali, baixa o jogo rápido, já entra no Catarse, faz o jogo completo. Porque esse podcast está saindo em março. Então dá tempo pra caramba de você segurar, guardar aquela graninha para apoiar. O Lampião Game Studios é um estúdio que tem muitos jogos bons e de qualidade narrativa e de qualidade final também. Então vale a pena conferir. Os apoiadores do Gamecast já é uma coisa que eu falo quase todo episódio. São beneficiados com desconto exclusivo, tá? Então, se você é apoiador do Gamecast por R$10 por mês, você tem acesso a descontos que ultrapassam R$10 fácil. Então, assim, confere lá os jogos antigos da Lampião, do Jorge Valpasso, que estão disponíveis na loja da Lampião Game Studios, que está aqui embaixo também no link da Dice Masters. E confere, por favor, esse jogo que está saindo agora. O Valpasso é conhecido por jogos fantásticos. Então, se você perder esse, não vem reclamar depois. E se você chegar na loja do Lampião, mandar mensagem da loja do Lampião, ou por DM em qualquer rede, falando, olha, eu quero comprar algum jogo do Lampião Game Studio e eu vim pelo DMCast, você vai ter um desconto exclusivo e é para você cobrar a cada R$50 em compra. Só tem que falar, eu ouvi o DMCast. A cada R$50 em compra, em livros físicos ou digitais, você tem um desconto de 10. Então, se você comprou R$120, você só vai pagar R$100. Você vai ter o desconto de R$10 a cada
R$50 em compra de títulos do Lampião Game Studio. Mas tem que falar, ó, eu ouvi o DMcast do Assalto Extraordinário ao Tesouro do Dragão, tá? E essa promoção, ó, acabei de escutar aqui Laís falando, então tem que ter dancinha também, com dancinha, tá? Eu ouvi o programa, então ali você pode ter esse desconto. Só que é um detalhe, é o desconto contando corrido 30 dias da postagem desse episódio. Se vier em abril, em 2026. julho de 2025, a pessoa vai ouvir daqui a 10 anos e vai pedir, nananina não. 30 dias, você conta aí da postagem do DMcast, R$10 de desconto a cada R$50 em compra. Nossa, e aí, gente, ó, para gente, livro ó, físico e digital. Isso já é. Ó, se for pensar em R$100 em RPG, que não é muita coisa, é 20% de desconto, gente. É muita coisa. Me fala a editora que oferece 20% de desconto a cada R$100 de compra. Fala qual? Não tem. Então, assim, ó, não perde tempo, dá uma olhada, aproveita. Eu recomendo 2 para você começar: o The Loyal, que eu adoro The Loyal, e o Lições, que foi o primeiro RPG da minha filha que a gente conseguiu no RPG Fest aqui de Curitiba. Foi muito bom. Então, assim, gente, aproveita, tá? Vale muito a pena. Valpassos, quero agradecer de coração a tua participação aqui. Você sabe que você é de casa já, a gente fala que tive vários lançamentos, eu fico muito feliz com a sua presença. E assim, não só sua, da Lampião Game Studios, porque a gente acredita na qualidade da editora. E assim, pessoal, se você gosta de RPG, como eu gosto de RPG, valorize o RPG nacional. Não tem problema você gostar de D&D, de Pathfinder, mas entenda que as editoras nacionais têm qualidade, uma qualidade que muitas vezes as editoras internacionais não têm, e principalmente tem o amor pelo público brasileiro, pelo RPGista, pelo iniciante, pelo veterano. Então dá essa força, aproveite. E também, pessoal, pra gente encerrar com chave de ouro, siga a Dice Masters nas redes sociais. Eu deixei aqui em cima aqui, ó, Dice Masters Oficial, que é o nosso @, em todas as redes sociais que importam. Segue a gente lá, dá essa força, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que tu achou do episódio, o que você achou do Fast Play, é muito legal também a gente saber disso. E também, se você quiser nos ajudar ainda mais, por favor, nos apoie aqui no apoia.se/DiceMasters. Como eu falei, é R$10 por mês. Eu não coloquei lá para ser tipo assim, quem puder pagar mais, paga mais. Porque a ideia não é você gastar dinheiro forte nos apoiando, é você dar uma ajuda, um agrado, sabe? Ter vantagens de volta, porque além da Lampião que está conosco, nós temos o Mercado RPG, nós temos a Redbug Camisetas, temos o PSZ 3D Maker Store. Então assim, é uma gama de lojistas que é um combo em cima de combo, com qualidade de produtos, qualidade de atendimento. E assim, qualquer dúvida, manda um alô pra gente. E galera, como eu sempre digo, jogue muito RPG e que os dados estejam com vocês.